Eliane, continua saindo aos poucos, o Estadão mesmo tem publicado áudios ali da investigação da Polícia Federal sobre o golpe de Estado do bolsonarismo. A gente vai colocar um trecho aqui para você comentar também. Entre os dias 14 e 15 de novembro de 2022, finalzinho aí do governo Bolsonaro, o general Mário Fernandes, que está preso desde a semana passada, pediu ao general Ramos que foi ministro da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, pediu que ele blindasse o presidente contra qualquer desestímulo ao golpe. Algumas fontes sinalizaram que o comandante da força sinalizaria hoje, foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor está com o presidente agora e ouvir a tempo, blinda ele contra qualquer desestímulo, qualquer assessoramento diferente. Isso é importante, Kid Preto. Força. Bom, aí está esse trecho, e aí ontem o presidente se manifestou publicamente, uma entrevista, o ex-presidente Bolsonaro, disse que em nenhum momento discutiu a possibilidade de aplicar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula, mas reconheceu que estudou, palavras dele, todas as medidas possíveis dentro das 4 linhas da Constituição. A gente vai ouvir o que ele disse. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o geral da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Bom, 4 linhas da Constituição é da posse pro eleito também, né, Eliane? Pois é, todas as possibilidades dentro das 4 linhas da Constituição é ter 3 minutos de golpe de Estado, né? Uma estava dentro da sala do próprio Bolsonaro, na sede do PL, né? A outra minuta estava com o ex-ministro da Justiça do governo dele. A terceira minuta estava no celular do ajudante de ordens dele, na presidência da República, um tenente-coronel da Ativa. Tudo isso dentro das 4 linhas da Constituição, né? Golpe de Estado, minuta, estado de defesa, enfim, uma sequência de atos, e todos eles, assim, encadeados, né? Não foram fatos isolados, um grupinho para lá, um grupinho para cá. Eram todos, né, mancomunados, eram todos na mesma linha de golpe, né? Agora, no caso específico desse áudio que a gente ouviu, né, do general Mário Fernandes, que era um dos líderes aí, um dos mais exaltados, né? Que figura, né? Tá preso, esse tá preso, né? Ele manda essa mensagem para o general Luiz Eduardo Ramos e, atenção, a Polícia Federal revela nas investigações que o general Ramos não respondeu. O general Ramos tem uma peculiaridade nessa história toda, porque ele é o único general do entorno do Bolsonaro que atuava dentro do Palácio do Planalto, que teve cargos importantes no Palácio do Planalto, que não está entre os 37 que foram indiciados pela Polícia Federal, né? O general Ramos não aparece em nenhum momento como articulador do golpe, como defensor do golpe, tanto que nessa mensagem ele não responde. Atenção, o general Ramos, neste momento, era secretário da presidência da República, e o general Mário Fernandes era o segundo dele, né? Mandou essa mensagem e o Ramos não respondeu. O Ramos sim, também Kid Preto, ele era das Forças Especiais, né? Foi instrutor das Forças Especiais, mas em algum momento ele foi escanteado
no governo Bolsonaro. E eu tenho uma manchete no Estadão, que é a comprovação de que ele foi escanteado, porque ele foi o último a saber que o Bolsonaro estava afastando ele da Casa Civil. E aí eu ouvi o general Ramos, e o general Ramos me disse: eu fui atropelado por um trem. Né? Ele estava registrando o golpe, ou seja, não o golpe de Estado, mas o golpe nele. Né? As conversas, as mensagens trocadas, os áudios trocados confirmam assim, com toda a clareza, o quanto a tentativa de golpe foi longe. Né, mas o Bolsonaro continua negando, e há também um áudio do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, que é pivô de todas as confusões e todos os processos contra o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro espera, né, até ter apoio, e o Bolsonaro sabia que não tinha apoio da comunidade internacional, muito menos dos Estados Unidos, no governo Biden, e que ele também não tinha apoio nem do comando do Exército, nem do comando da Aeronáutica. O único dos comandantes da época citado na lista de 37 indiciados é o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Então, na verdade, o Bolsonaro teve medo. Ele não deu a ordem de prender o Alexandre de Moraes, até de matar o Alexandre de Moraes, porque ele tinha medo da reação. Ele não estava se sentindo com apoio suficiente para isso, mas os assassinos potenciais estavam posicionados para sequestrar o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e então presidente do TSE, aguardando uma ordem do presidente que na última hora não veio. Eliane, vou falar um pouquinho aqui sobre uma notícia que acaba de sair, foi o posicionamento do primeiro assunto que a gente tratou aqui do Grupo Carrefour Brasil, já publicado no próprio site da empresa, um posicionamento em relação às carnes brasileiras. Esse texto diz: o Carrefour França informa que a medida anunciada ontem se aplica apenas às lojas da França. Em nenhum momento ela se refere à qualidade do produto do Mercosul, mas somente a uma demanda do setor agrícola francês, atualmente em contexto de crise. Então, agora já começa a sair, então, esse recuo que vem, né, na verdade, depois dessa informação bastante truncada dos últimos dias, reconhecendo uma grande qualidade das carnes brasileiras, dos originários dos frigoríficos brasileiros, e que, para a operação da rede de supermercados no Brasil, continuará optando majoritariamente pelas carnes produzidas nacionalmente. A nota é assinada pela assessoria de imprensa da empresa. Bom, fala também sobre um pouco do que está para vir em relação às 800 páginas, né? A gente mencionou que é um documento bastante grande, né? Muita gente ficou debruçada sobre o assunto ao longo do fim de semana. O que não saiu ainda pode sair hoje, Eliane? Pois estava previsto para ontem ou hoje. Não foi ontem, mas possivelmente será hoje o envio para a Procuradoria-Geral da República. Então, como é que é o caminho, né? O trajeto? Sai da Polícia Federal, vai para o Supremo Tribunal Federal, pousa na mesa do ministro relator, que no caso é o Alexandre de Moraes, e dali o Alexandre de Moraes, depois de ler as 800 páginas, ele e os assessores leem, né? Eles enviam para a Procuradoria-Geral da República, onde o procurador Paulo Gonet está a postos com a equipe dele para ler esse material todo, passar um pente fino e decidir o que fazer. Pedir mais diligências, ou acatar em parte, né, ou não acatar,
né? E vai ser muito difícil, faltando 15 dias para o começo, né? 15 dias ou alguma coisa assim, para o início do recesso judiciário, né? O Paulo Gonet mandar de volta ainda esse ano. O mais provável é que o desenrolar dessa história macabra seja a partir do ano que vem. Como o recesso vai longe até fevereiro, né, é possível que os próximos passos objetivos efetivos fiquem para fevereiro de 2025. Bom, o Brasil quer essa retratação formal das declarações do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, que na semana passada disse que deixaria de comprar carnes do Mercosul por esses produtos não respeitarem, segundo ele, requisitos e normas do mercado francês. E há algum entendimento de que realmente, se não houvesse essa resposta firme por parte aqui do Brasil e de produtores, outros países ou blocos também poderiam questionar o produto brasileiro e dos vizinhos, gerando um efeito cascata. Mas queria te ouvir sobre essas respostas que têm sido dadas, tanto no Congresso, quanto do próprio ministro da Agricultura, quanto do que pode sair nessa mediação aí da diplomacia francesa. Pois é, deixou de ser uma questão entre o Carrefour, né, e os produtores brasileiros de carne, aliás, carne suína também, carne de frango também, e passou a ser uma questão do governo brasileiro e do Congresso Nacional, né? Foi um ataque do Carrefour à carne brasileira e todo mundo pegou em armas, né, para defender um dos grandes produtos de exportação do Brasil, né? A primeira reação foi dos produtores, que passaram a boicotar o Carrefour, né? O Carrefour aqui no Brasil é uma rede muito importante, muito forte, né? O mercado brasileiro é um mercado importantíssimo, né, para o Carrefour, e houve essa retaliação, né? Eles boicotam a nossa carne e nós boicotamos o fornecimento de carne para eles aqui no nosso mercado interno. A partir daí, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, tomou as dores, né, já comunicou por meios diplomáticos à Embaixada da França, né, que o governo brasileiro apoia o boicote dos produtores nacionais, né. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ontem, numa palestra, também disse que o Congresso Nacional também vai agir, também está ao lado dos produtores nacionais, ou seja, virou uma questão do país e não apenas uma questão comercial de um setor específico, né? A expectativa agora é de que o CEO do Carrefour, lá na França, faça uma retratação, né, meio deixe o dito pelo não dito, mas isso ainda é pouco, né? Tem que partir das palavras aos atos e, enfim, vamos ver como é que isso evolui. Mas por trás dessa questão toda, o que está é o acordo do Mercosul com a União Europeia. A França sempre liderou a resistência contrária ao acordo Mercosul-União Europeia, né, exatamente por causa dos produtores, por causa do setor agropecuário, então é um passo firme contra o acordo também, né? Vamos ver muita movimentação, inclusive da diplomacia brasileira. Vamos ver, porque tudo bem, os produtores nacionais perdem, mas o Carrefour também perde. E o Carrefour, né, que é um gigante da França, perdendo, a França também perde. Portanto, é de interesse dos dois lados chegarem a um bom termo nesse acordo. Muito bem.